Então, uma boa noite a todos. Estamos aqui num encontro que seria, no caso, a continuidade relativa à discussão, à apresentação, de uma maneira bem simples, a respeito dos acidentes ósseos, que servirá como base, juntamente com as pesquisas realizadas em atlas e em livros de anatomia, em vídeos, né, do YouTube, dentre outros, para que a gente possa, a partir desse conhecimento e às custas também de um roteiro, nós identificarmos esses acidentes nas peças, né, através de uma apresentação, ok? Então, nós já trabalhamos com alguns ossos do esqueleto axial, falamos um pouco a respeito dos ossos do crânio, os ossos da face, né? Falamos da coluna vertebral, as costelas, o externo, e discutimos também os ossos do cíngulo escapular, da cintura escapular. E dando continuidade à nossa apresentação, nós vamos partir aqui para os ossos do esqueleto apendicular superior. Como nós já sabemos, o esqueleto apendicular, ele se refere à porção apensa, aquela porção que normalmente realiza os movimentos, né? O esqueleto apendicular superior seria o esqueleto que nos põe numa relação bem mais direta com o ambiente onde nós nos encontramos, né? Utilizado para a questão do manuseio, né? Dentre outras funções, certo? Enquanto que o esqueleto apendicular inferior, ele está mais relacionado à questão da deambulação, à questão da sustentação geral do corpo, equilíbrio, dentre outros. Então, o nosso esqueleto apendicular superior, ele é constituído pelos ossos que constituído pelos ossos que fazem parte do braço, do antebraço, os ossos do carpo, metacarpo e dedos, certo? Aqui nesse slide, nós estamos aqui mostrando também os ossos que constituem a cintura escapular. E peço aos colegas que não confundam, né, a apresentação desses ossos na figura como sendo parte do esqueleto apendicular superior, certo? Então, no caso, o esqueleto apendicular superior é justamente aquele conjunto de ossos que vai se conectar ao esqueleto axial através da cintura escapular, que, por sua vez, já foi tema de nossa discussão e que é constituído pela escápula e pela clavícula. Então, aqui nós temos uma subdivisão, né? Você tem aqui o húmero, que, no caso, seria o osso longo, né? Que está localizado na região do braço. Você tem aqui o cotovelo, onde nós temos as articulações sinoviais do tipo gínglimo ou dobradiça, e uma outra articulação que nós denominamos de articulação trocoide ou troclear, né? Onde o rádio se articula com o capítulo do húmero e também com a incisura radial da ulna, certo? Incisura radial da ulna. Então, nós temos aqui duas articulações sinoviais, certo? Que já foi tema também de nosso estudo, dentro do campo da anatomia, e nós vamos reviver esses conteúdos de uma forma mais complexa no estudo cinesiológico, falando a respeito dos seus eixos, dos planos e dos movimentos que possam ser realizados. E juntamente com os conhecimentos relacionados à miologia, nós vamos ver também a ação dos músculos sobre essas articulações, e assim determinando também o tipo de alavanca pertinente a essas articulações. No antebraço, nós temos o rádio, onde na posição anatômica esse rádio
ele é lateral, ok? De antemão, eu já dou uma dica para que você possa identificar esse rádio. Proximalmente, você tem uma projeção circular, que vai se articular com a incisura radioulnar, certo? E, distalmente, você tem uma porção mais globosa, que vai se articular com a carreira proximal do carpo. Então, para você identificar anatomicamente e diferenciar o rádio da ulna, na posição anatômica já fica bem notório que o rádio ele é lateral. O rádio ele estará o quê? Na mesma posição lateral em que se encontra o primeiro dedo. O primeiro dedo. E como uma forma de você gravar essa situação, na posição anatômica, a gente diz que o primeiro dedo ele seria a antena do rádio, né? O primeiro dedo ele seria a antena do rádio. Então, quando você observar o primeiro dedo, aquele osso do antebraço que está relacionado com esse primeiro dedo seria o rádio. E, medialmente, você vai encontrar o quê? A ulna. Vai encontrar a ulna. Então, a ulna, ela se encontra dirigido para um plano que divide o corpo em porções laterais direita e esquerda, que é o plano sagital mediano. Plano sagital mediano, certo? Depois disso, nós temos aqui os ossos do carpo, com as suas fileiras proximal e fileira distal, constituídas, no caso, por 8 ossos, né? Onde, de praxe, na anatomia, você sempre começar a contagem na posição anatômica do lateral para o medial. Sempre, porque assim você já determina a posição dos ossos, né? Então, aqui você tem, no caso, o escafoide, o semilunar, o piramidal e o mais proeminente medialmente, que é o psiforme. Depois você voltou, aí você tem o trapézio, que se articula com o primeiro osso metacarpiano, e aí você continua, trapezoide, captato e amato. Então, esses são os 8 ossículos, que são ossos curtos, né, que fazem parte da estrutura do carpo. E no metacarpo você tem 5 ossos longos, né, 5 ossos longos, que são conhecidos como metacarpo 1, 2, 3, 4 e 5. Ou primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto e quinto metacarpo. Logo após, você tem as falanges do primeiro dedo, do segundo dedo, do terceiro dedo, do quarto dedo e do quinto dedo. Sendo que essas falanges elas são subdivididas em falanges proximais, que são aquelas que se articulam diretamente com os ossos do metacarpo. As falanges médias, né, que se encontram entre as proximais e as distais, do segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. O primeiro dedo não possui falange média. E as falanges distais, do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, certo? Então, em se falando da classificação geral dos ossos que constituem o esqueleto axial ou esqueleto apendicular superior, eu afirmo logo que todos os ossos, eles são longos. Todos são longos, com exceção dos ossos que constituem o carpo, que são ossos curtos. Só relembrando, ossos longos são ossos que têm o comprimento predominando sobre largura e espessura e possuem canal medular. Enquanto que os ossos curtos são ossos que apresentam como é que eu posso falar? As 3 dimensões, elas se equivalem.
largura, espessura e comprimento, né? E, é claro, não apresentam canal medular e são ricos em substância óssea esponjosa, conteúdos que nós já discutimos em outros momentos. Então, temos uma geral aí a respeito do esqueleto apendicular superior. Então, nosso objetivo agora é trabalharmos cada um desses ossos e mostrarmos para vocês aí a localização de alguns acidentes de maior importância. É claro que se você for pegar um atlas, né, os atlas eles são bem mais complexos no que se refere à questão dos acidentes. Então, aqui para nós vamos trabalhar basicamente com aqueles acidentes que estão relacionados diretamente aos processos aos meios de inserção e origem muscular. Além também de alguns relacionados aos ligamentos, né, que são de grande importância no estudo das articulações. Vamos falar um pouco do húmero. O húmero é um osso longo, apresenta comprimento, predominando sobre largura e espessura, e no caso é o maior osso do membro superior, que se localiza na região do braço, articulando-se na sua porção proximal com a escápula, na sua porção distal com o rádio e com a ulna. Com a região da escápula, você tem a articulação do ombro e com a articulação do cotovelo, você tem a articulação do tipo gínglimo ou dobradiça, onde parte do húmero vai se articular com o rádio e uma outra porção vai se articular com o húmero, como nós observamos aqui. Você tem o húmero aqui se articulando com o rádio e você tem também o húmero se articulando com a incisura troclear da ulna. Em conjunto, nós temos uma articulação do tipo gínglimo ou dobradiça, porém, especificamente, você tem o rádio se articulando com o capítulo do húmero e o rádio também se articulando com a incisura troclear do rádio, que está localizado na ulna. Na ulna. Esse osso, como sendo um osso longo, é exclusivo dos ossos longos, apresentar o quê? As epífises proximal e distal, e uma diáfise, que é representada pelo corpo desse osso longo. Em fase de crescimento, entre as diáfises e as epífises, você tem uma cartilagem de crescimento, que caracteriza uma região que nós denominamos de metáfise. E a maioria dos acidentes, elas vão estar presentes justamente nas epífises proximal e distal, onde muitos desses acidentes estão relacionados à comunicação com o esqueleto, com a cintura escapular, né? E, portanto, é necessário a participação da cápsula articular e também de ligamentos que vão contribuir para a maior fixação. Sendo assim, essa condição de fixação, né, que também está relacionada à presença de determinados músculos, né, que ajudam nesse processo de fixação, como é o caso do manguito rotator, elas vão precisar de porções mais porosas, né, de proeminências, de rugosidades, para que ocorra essa maior sustentação. Além também de outros acidentes, né, que têm uma relação direta com a passagem de nervos, com a passagem de tendões, etc. Então, aqui nós temos um número numa vista anterior. Certo? Então, numa vista anterior, você olha
né, as dicas, você olha primeiro para a cabeça do húmero. A cabeça do húmero ela está voltada para onde? Para o plano mediano. Então, essa cabeça do húmero, ela vai ser sempre voltada para o plano mediano e que, se você coloca na posição anatômica, ela já vai determinar qual seria a vista que você se encontra observando esse osso. Então, aqui no caso, seria um número em que, na posição anatômica em vista anterior, ele é um número do lado esquerdo. É um número do lado esquerdo, certo? E aí você já faz logo aquela correlação, né? Que utilizando-se dos planos, né, de delimitação, você já vê aqui uma porção que é medial, você vai ter uma porção que é lateral, você tem uma porção que é proximal, uma porção que é distal, uma porção média. E, é claro, você vai ter, não dá para a gente observar aqui de uma forma, porque não é tridimensional, mas de onde nós estamos vendo, você tem uma região anterior e por trás você vai ter uma região posterior. Então, aqui numa vista anterior, na epífise proximal, nós vamos encontrar alguns acidentes. Então, quando você coloca esse osso na vista anterior, você vem logo aqui, observando a cabeça do húmero. A cabeça do húmero que vai se articular com um acidente que nós já vimos na escápula, que seria a cavidade glenoide da escápula. A cabeça do húmero se articula com a cavidade glenoide da escápula. E uma coisa interessante no estudo anatômico da articulação entre essas superfícies ósseas, a gente nota que a cabeça do húmero ela se apresenta numa dimensão bem superior à dimensão da cavidade glenoide, o que é compatível com uma condição de que essa articulação ela é um pouco instável, variando de pessoa para pessoa, atividade física, aspectos anatômicos, variações anatômicas, dentre outros. Porém, você vai ter o quê? Orlas que estão localizadas na cavidade glenoide e que tem por objetivo aumentar a superfície de contato entre os dois ossos, contribuindo assim para uma maior fixação. De uma maneira anatômica, essa situação da cabeça do húmero ela ser maior em relação à questão da cavidade glenoide, ela seria de interesse fisiológico, tendo em vista que a mobilidade dessa articulação é muito ampla, certo? A mobilidade é ampla. E se você tivesse uma cavidade glenoide ampla em termos de estruturas ósseas, eu não poderia permitir essa maior amplitude de movimentos. Então, ela sendo rasa e apresentando orlas que seriam constituídas de tecido conjuntivo de natureza fibrosa e que podem ser deformados, né, por ocasião dos movimentos, ela vai permitir uma maior amplitude de movimento, certo? Nós vamos ver lá no esqueleto apendicular inferior que a cabeça do fêmur ela vai se unir ao acetábulo. E o acetábulo ele já tem o quê? Uma profundidade maior. O osso se encaixa mais. E isso vai permitir o quê? Uma maior fixação, porém, você diminui na mobilidade. Certo? Menos articulação. Menos Menos amplitude. Menos amplitude, sim.
menos amplitude articular. Então, você pode ver que os movimentos que são realizados na articulação do quadril, né, isso é claro em pessoas normais, porque tem pessoas que geneticamente apresentam, né, uma capacidade de deformação das articulações e que não apresentam tanta diferença entre a articulação do ombro e a articulação do quadril, né? Então, observemos aqui a cabeça do húmero. Toda vez que vocês pegarem um osso longo, quando você observa a cabeça e você parte em direção ao corpo, você vai ter o quê? Uma região que nós chamamos de colo. Colo, certo? Então, o colo, no caso, seria essa diminuição no tamanho, certo? No tamanho da cabeça, e que, deixa eu mostrar aqui direitinho. Então, aqui, ó, você tem a região da cabeça, né? Você tem a região da cabeça, e aqui, ó, quando você vem em direção ao corpo, você tem uma diminuição na espessura, e essa diminuição é que constitui a região que nós denominamos de colo, certo? O colo. Então, o colo é essa diminuição na espessura da cabeça e que vai se ligar diretamente com o corpo, né? E aí, Por favor, vamos professor, lá, vamos lá. novamente, sobre o colo. O Porque colo. eu estava vendo dias atrás terminou o termo tubérculo, certo? Certo, Certo? Aí certo. eu dei uma olhada, aí o senhor está falando aí, me satisfiz com a resposta que vi. Agora o senhor está falando de colo, me leva a um acidente ósseo, certo? Que eu estou querendo memorizar e identificá-lo, certo? Então, como o senhor falou aí, certo? Eu pedi para ele, por gentileza, repete mais uma vez, por Então favor. vamos lá. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, vejamos, descartar. Voltei. Ok. Pronto. Então a primeira coisa que nós vamos observar é a cabeça, né? A cabeça do húmero. Vamos ver a cabeça do húmero. Então você tem aqui a cabeça do húmero, né? Essa região lisa, né? Essa região lisa que é uma superfície articular para a cavidade glenoide da escápula. Ela vai estar recoberta por uma cartilagem articular, e essa cartilagem articular, que é esbranquiçada, lisa, não é inervada, não é irrigada, tá certo? É que vai entrar em contato com a cartilagem articular da cavidade glenoide. Agora vamos para a situação do que seria o colo. Quando você parte da cabeça em direção ao corpo, você vai ter uma diminuição no diâmetro da cabeça em relação ao corpo do osso. Essa diminuição do diâmetro é que caracteriza justamente o que nós chamamos de colo. Então, o colo normalmente é a união do corpo, do osso, com a superfície articular, que normalmente, geralmente, constitui a cabeça do osso, que é uma cabeça articular. Ok? Então, quando você pega a cabeça, você pode, logo abaixo, você fazer uma circunferência com o próprio dedo e você nota que o diâmetro geral é menor do que a cabeça, o que caracteriza a estrutura do colo, certo? Anteriormente, nós vamos observar aqui a presença de um tubérculo. O tubérculo ele já é uma proeminência. O tubérculo ele já é uma proeminência.
E essa proeminência, ela está muito relacionada com a inserção de tendões de músculos. Tendões de músculos. Então, aqui, anteriormente, você vai ter o quê? Um tubérculo menor e, lateralmente, nessa vista anterior, você vai ter o tubérculo maior. Certo? Então, aí você já grava a seguinte situação, de que na posição anatômica, numa vista anterior, você já sai de frente logo com o tubérculo menor. E, lateralmente, você tem o tubérculo maior. O tubérculo maior. Observem, entre os dois tubérculos, um sulco. Um sulco. Um sulco. Esse sulco é chamado de sulco intertubercular. Ora, intertubercular por quê? Porque ele está entre os dois tubérculos. Sulco intertubercular. E esse sulco intertubercular é um acidente importante, no caso ele é um sulco, é uma depressão, ele é importante porque é aqui onde nós vamos ter a passagem do tendão da porção longa do músculo bíceps braquial. O tendão da porção longa do músculo bíceps braquial. Aqui você vai encontrar uma bursa, né? Por onde esse tendão passa por dentro dessa bolsa. Então, essa bolsa é uma bolsa sinovial, é uma bolsa onde, no caso, você vai ter o líquido sinovial para promover o deslizamento do tendão, certo? No interior dessa bolsa, para que, no caso, não exista a questão do atrito, e assim os processos inflamatórios, que normalmente surgem, né, por conta de esforços repetitivos, né? Esforços repetitivos é o que caracteriza o que nós chamamos de LER, né? Lesão por esforços repetitivos, as chamadas DORTs, né? Que são doenças osteomusculares resultantes do trabalho, ok? E observem aqui nessa visão, basicamente aqui a cabeça do úmero, o colo do úmero, o tubérculo menor, que é anterior, o tubérculo maior, que é lateral, e aqui você tem o sulco intertubercular. Então, esses são alguns acidentes que nós podemos observar, né, nessa visão anterior, na epífise proximal do úmero, ok? Então, vamos aqui para a epífise distal numa vista anterior. O que essa figura está mostrando? Primeiro, observe a chamada fossa coronoide. Fossa coronoide. Observa bem o osso na visão anterior. Se eu tenho um osso na visão anterior, você vai ter um osso que vai se articular com essa região da tróclea, aqui. E esse osso vai ser o quê? A epífise proximal do úmero. E lateralmente, você vai ter o quê? O rádio, que vai se articular com essa região do capítulo. Então, aqui nessa fossa coronoide... Professor? Oi. O senhor falou o número. Desculpe, é ulna, né? Ulna. Então, aqui você vai ter a ulna e aqui você tem o rádio, que vai se articular com o capítulo do úmero. Certo? Então, observe bem que essas duas fossas, ó. Observe essas duas fossas. Quando nós passarmos para o estudo do úmero e do rádio, você vai ver uma coisa interessante.
Quando você promove a flexão do antebraço sobre o braço, você vai ter uma proeminência anterior, certo? Uma proeminência anterior que vai se encaixar justamente aqui nessa fossa coronoide. Essa proeminência anterior, ela faz parte justamente do osso que está situado medialmente, que é a ulna. E você tem aqui uma outra fossa que é chamada de fossa radial, porque na flexão do antebraço sobre o braço, a cabeça do rádio ela vai se encaixar aqui nessa região lateral do húmero, nessa região que é a fossa radial. Então, anteriormente, você tem esses dois acidentes que são importantes, essas duas fossas, né? Essas duas fossas também, elas servem como um meio de você se orientar e identificar a porção anterior desse osso, que é o húmero, né? Então, procurem ver esses pontos que servem como meio de orientação, né? Veja que o primeiro ponto que a gente viu aqui é o tubérculo menor, né? A gente viu também a cabeça do húmero, que seria outro ponto de referência, que ela é sempre medial numa visão anterior, e com isso você já determina de que lado é o osso. E aqui a fossa coronoide, ela tem uma relação direta com quem? Com a ulna, e a ulna, no caso, é o osso medial. E a fossa radial, ela se articula com o rádio, e na posição anatômica, o rádio é o osso lateral. Observem a tróclea do húmero, que vai se articular com uma incisura que nós vamos encontrar na ulna. E nós temos a tróclea, que vai se articular com um acidente, que no caso seria a face articular do rádio. E com isso você vai formar a articulação do tipo gínglimo ou dobradiça, certo? Então temos aí o húmero em vista anterior, mostrando alguns acidentes. Vamos aqui para uma vista posterior. Vejam que na vista posterior, você tem aqui a cabeça, né, que é vista também anteriormente. Agora vejam que você já não observa o tubérculo menor. Você já vai observar o quê? Ó, o tubérculo maior, numa visão posterior, onde esse tubérculo maior, ele se direciona para o plano de delimitação lateral. E aqui você tem uma visão de quem? Do colo, né? A região que fica logo abaixo da cabeça. Logo abaixo da cabeça. Certo? Eu volto bem aqui para uma visão anterior, porque eu me lembrei daquilo que você falou, Veríssimo. Existem algumas figuras, né, que mostram os acidentes de uma maneira simples e tudo mais, né? Outros já complexos, já tornam a coisa mais complexa e tudo. Por exemplo, aqui, quando eu pego esse tubérculo menor, eu tenho uma crista, né? Essa crista, ela vem em direção à diáfise do osso, que é chamada de crista do tubérculo menor, que não se encontra aqui nesse slide. E aqui você tem aqui, ó, se você pegar o tubérculo maior, você tem uma crista do tubérculo maior, certo? Então você tem duas cristas que não está sendo mostrada aqui. Porém, se você pegar outra figura, você pode observar essas cristas, ok? Aqui, na visão posterior,
ele mostra os chamados côndilos. Os côndilos. Aqui ele não fala em côndilo diretamente. Os côndilos, normalmente, eles são articulares. Então, aqui eu tenho um côndilo lateral, que faz parte da articulação, e aqui abaixo eu tenho um côndilo medial, que não está sendo identificado pela figura. O que ele mostra na realidade aqui são os chamados epicôndilos. Os epicôndilos, eles não são articulares. Esses epicôndilos, eles são pontos de fixação de tendões e ligamentos. Certo? Ok? E observem aqui na porção posterior uma fossa. Olha aqui. Essa fossa aqui é chamada de fossa do olecrano. Fossa do olecrano. Vejam que posteriormente a fossa é ímpar e anteriormente a fossa é par. Eu tenho duas e posteriormente eu só tenho uma. Se você fizer uma anatomia de superfície, você pega aqui no que o pessoal chama de osso gostoso, né? E quando você bate, dá um choquezinho e tudo mais. Então, se você está aqui, ó, se você está na posição de flexão e você vai fazer a extensão, você vai ver que ela some, ó. Ela some. Pode ver que ela some. E aí, ó. Se encaixa na fossa. Isso, justamente. Foi aí Ela onde a se... professora Michele fez um movimento não permitido e uma baita de um incômodo, assim, Pois é, porque doloroso. no caso ela fez uma hiperextensão que não é permitida, Não é permitido, aí não. certo? E aí o que aconteceu? A fossa do olecrano trava, ela trava a extensão, ela não permite a hiperextensão, e no caso, se você teve uma força provocando essa hiperextensão, a tendência natural é que, além do traumatismo local na fossa do olecrano e olecrano, você vai ter o quê? Uma lesão de ligamentos anteriores, ou seja, do lado contrário, porque eles é que vão esticar, né? Literalmente, porque eles é que sustentam a articulação do cotovelo para que ela não permita esse movimento de hiperextensão. Tá certo? Ok. Aumentando aqui um pouco também, colocando aqui alguma outra estrutura que não está apresentada aqui. Aqui você tem o epicôndilo, aí eu olho para cima. Está do lado do tubérculo maior. Então, é o epicôndilo lateral. E aqui o epicôndilo medial. Né? Epicôndilo lateral, epicôndilo medial. Se você observar, você vai ter uma crista. Uma crista. Né? Quando você for pegar o osso mesmo lá na nossa prática, você vai ver que ela é cortante, essa crista. E ela está localizada acima de quem? Acima do epicôndilo, que está acima do côndilo. Então, a gente chama essa crista aqui de crista supracondilar lateral. E aqui você tem a crista supracondilar medial. Crista supracondilar medial. Certo? E aqui você tem aí uma visão anterior e uma visão posterior mostrando, né? Aqui já é o que? Uma outra figura mostrando a maior complexidade, né? A gente começou devagarinho, mostrando só a cabeça, só o tubérculo menor, o tubérculo maior, as fossas, os côndilos, né? Agora vamos ver aqui, ó. Vamos lá para a epífise proximal. Você está vendo aqui a cabeça do húmero.
né? Numa visão, olha aqui, ó, eu tenho aqui a tróclea e aqui eu tenho uma fossa. Aqui eu tenho um capítulo e aqui eu tenho outra fossa. Então, aqui essa visão, ó, olha que lá em cima, na epífise proximal, eu estou vendo o tubérculo menor. Então, essa visão aqui, ela é o quê? Anterior. E aqui você tem o quê? Ó? Somente uma fossa. E lá, veja que eu não tenho um tubérculo menor, eu tenho um tubérculo maior. O que caracteriza o quê? Uma visão posterior, certo? Posterior. Esses ossos aqui, os dois, se eu observar para a cabeça e vendo que o tubérculo menor é anterior, isso aqui é um número do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Né? Você tem que analisar tudo isso. Então, vejam aqui, ó, o tubérculo maior, que é lateral, numa vista anterior, ele é menos visível, e observe o tubérculo maior numa vista posterior, ele é mais visível. Certo? Vejam aqui a presença do colo anatômico do úmero. Ele é mais apresentável numa visão posterior. Só que, quando a gente fala em colo, ele é uma circunferência. Ele está em toda a dimensão circular da cabeça do número. Né? Agora, meus amigos, observem aqui um outro colo. Um outro colo. Toda vez que vocês virem esse colo aqui, ó, com esse nome, colo cirúrgico, o nome já está dizendo. É um estreitamento, certo? Só que não está ligado diretamente à superfície articular do osso. Ele se direciona para a diáfise, que é o corpo do osso, e ele é chamado cirúrgico porque normalmente é onde, por conta de determinados traumatismos, você observa as fraturas. Por isso chamado de colo cirúrgico, que é diferente do colo anatômico. Diferenciaram aí o que é colo cirúrgico e o colo anatômico? Né? O colo anatômico, normalmente, ele vem abaixo da superfície articular do osso. E o colo cirúrgico, ele vem abaixo do colo anatômico, se dirigindo para o corpo ou diáfise do osso, e recebe esse nome porque, geralmente, é onde ocorrem, né? É mais comum ocorrer as fraturas. Por isso, denominado de colo cirúrgico. Certo? Observem lá quando eu falei a questão da crista do tubérculo maior e a crista do tubérculo menor. Então, numa visão anterior, observem aqui, ó, a crista do tubérculo menor, ó, ela vem de lá da cabeça, lá, ó, o tubérculo menor, crista do tubérculo menor, e vem em direção à diáfise ou corpo do osso. E se você acompanha o tubérculo maior, você vai em direção ao corpo do osso e encontrar a crista do tubérculo maior. Essas duas cristas é que vão formar o quê? O chamado sulco. Sulco intertubercular, como eu já falei anteriormente. Ok? Vamos descendo aqui um pouquinho e vamos encontrar aqui um acidente interessante. Numa vista anterior, ele é mais notório do que numa vista posterior. É a chamada tuberosidade deltoidea. É um acidente lateral no úmero, tá certo? Ele é um acidente lateral, disposto mais anteriormente, portanto, eu posso dizer que ele é látero anterior. Se você observar no osso, ele está localizado na porção média do osso, na região da diáfise
do osso, no terço médio do osso, lateralmente, no terço médio do osso, e é o ponto de inserção de um músculo muito importante nos movimentos do ombro. E também que dá a anatomia, a morfologia do ombro, pois ele recobre toda a estrutura articular do ombro, que é um músculo chamado deltoide. Músculo deltoide. Então, esse músculo deltoide, ele recobre todo o ombro, é onde você aplica a injeção, né, onde você faz o procedimento. Então, esse músculo deltoide, quando nós formos ver as minúcias dos músculos, nós vamos ver que ele tem 3 feixes, um feixe anterior, um feixe médio e um feixe posterior. Ele tem pontos de origens diferenciados e o ponto de inserção é único, que é justamente aqui na tuberosidade deltoide. Tuberosidade deltoide. Observem numa vista posterior o chamado sulco do nervo radial. Olha o nome, sulco do nervo radial, o que significa dizer que o sulco do nervo radial é um sulco por onde passa o nervo que vai se dirigir para onde? Para o rádio, né? O rádio, que no caso seria o osso lateral, tá certo? O osso lateral, né? Então ele vem aqui, ele passa lá e se dirige anteriormente para a região do rádio, certo? E aqui, observe, quando você desce aqui, ó, lateralmente, você vai encontrar um outro sulco. Esse sulco aqui é o já chamado sulco do nervo ulnar. Sulco do nervo ulnar. O sulco do nervo radial, ele inicia-se posteriormente e ele vai se dispor anteriormente. E vem para o lado do rádio. Já o sulco do nervo ulnar, ele já se dispõe posteriormente. Posteriormente. Ok? Vamos aqui observar na vista posterior a presença de quem? Dos epicôndilos. Ó, o epicôndilo lateral, numa vista posterior, o epicôndilo medial. E observem aqui as cristas que eu falei. Ó, crista supracondilar lateral, né? E você vai ter também a crista supracondilar medial, que não está sendo mostrada em nomes aqui na nossa figura. Então, se você tem aqui o côndilo, acima você tem o epicôndilo, e acima do epicôndilo você vai ter a crista supracondilar medial, quando falamos em epicôndilo lateral. Lateral, né? Desculpem. Quando você vem aqui para o côndilo, que é a parte articular, acima dela você vai ter o epicôndilo, mostrando aqui numa visão posterior. Epicôndilo medial. Acima do epicôndilo medial, você vai encontrar a crista supracondilar medial. Ok? Observem aqui agora, na visão anterior, as duas fossas. A fossa coronoide e a fossa radial. Fossa coronoide e fossa radial. A região da tróclea, que se articula com a incisura ulnar, e aqui o capítulo, que se articula com a face articular do rádio. E posteriormente, nós vamos encontrar a fossa do olécrano, que vai se articular com quem? Com o olécrano da ulna. Pronto.
Então, aí nós temos os acidentes mais importantes do úmero, numa vista anterior e numa vista posterior. Na parte proximal, na parte média e na parte distal. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação? Vejam que a questão é anatômica, a questão é de visualização. Então, é impossível você trabalhar com acidentes se você não tiver uma figura, se você não tiver uma peça anatômica para poder identificar. E treinar o uso dos termos anatômicos que nós aprendemos. Daí aquela importância que nós vimos relacionados à questão dos planos de delimitação, dos planos de secção, dos eixos, né? O que é medial, o que é lateral, o que é posterior, anterior, o que é proximal, o que é distal. A necessidade está aqui agora. Tudo bem? Vamos agora para o rádio, né? O rádio. Pronto. Aí eu elevo o pensamento aqui, numa visão de uma figura de um rádio, o indivíduo na posição anatômica, e aí eu já estou imaginando aqui, o rádio, ele é o osso lateral, né? Ele é o osso lateral do antebraço, ele é um osso longo, né? Ele é um osso longo, portanto, apresenta uma epífise proximal, uma epífise distal, apresenta uma metáfise que corresponde ao corpo do osso, né? Esse osso rádio, toda vez que eu vou analisar a questão dos acidentes, eu comparo num corte transversal da diáfise desse osso, eu vejo que numa visão longitudinal, ele é um osso que tem um aspecto triangular. Triangular. Mas vamos ver. Né? Assim como nós vimos a escápula e vimos que também ela se assemelhava com um triângulo. E aqui dali já me dava uma base boa para poder eu saber o que eram os ângulos e o que eram as margens. Aqui no rádio, assim como também nós veremos na ulna, nós vamos encontrar em um corte transversal da diáfise, o corpo desse osso, nós vamos ver que ele tem o quê? Um aspecto triangular, apresentando, portanto, margens e, no caso, extremidades, que formam, no caso, cristas, né, que são bem palpáveis, ok? Então, vamos lá. Então, o rádio, ele é o osso do antebraço, né? É o mais curto dos dois ossos do antebraço, se estende anatomicamente na parte lateral desse antebraço, indo do cotovelo ao lado do punho, onde se encontra o carpo. Tá certo? Até ao lado do punho, onde se encontra o carpo. Proximalmente, o rádio articula-se com o húmero. Em que região? Do capítulo. O capítulo seria o quê? Aquela bolinha que nós vimos quando vimos, olha aqui, ó o capítulo, ó, a bolinha, ó, capítulo. Então, o rádio, ele se articula justamente com o capítulo. Certo? Proximalmente articula-se com o húmero, no capítulo deste húmero, e distalmente com o carpo, e medialmente, olha que eu tenho que pensar na posição anatômica, e medialmente com quem? Com a ulna. Assim, possuindo um corpo, que é a diáfise, e duas extremidades, uma extremidade proximal e uma extremidade distal.
é classificado como um osso longo, né? Apresenta comprimento, predominando sobre largura e espessura, e possui também o canal medular. Canal medular. Então, vejamos aqui o rádio em uma vista anterior. O rádio em uma vista anterior. Então, na epífise proximal, o que é que nós temos aqui, ó? Na epífise proximal, quais são os acidentes mais importantes? Primeiro, a cabeça do rádio, que apresenta o que? Uma forma de circunferência, o que já nos está dando uma ideia de que ele gira, né? Ele gira em uma incisura que nós vamos encontrar na ulna e apoiando-se onde? No chamado capítulo do úmero. Capítulo do úmero. Olha aí a presença do colo. Colo seria o quê? Seria aquilo que vem logo após a cabeça, que é articular. Vejam a tuberosidade do rádio. É uma proeminência onde nós vamos o quê? Encontrar a inserção do tendão do músculo bíceps braquial. Tuberosidade do rádio, certo? Tuberosidade do rádio. Aqui nós vamos encontrar o quê? O corpo ou diáfise do rádio. Se você fizer um corte transversal nessa diáfise e fizer uma visão longitudinal do osso, você vai ver no centro o canal medular, que possui medula óssea amarela. E você vai ver que ele tem um formato de um triângulo, certo? Onde você vai observar a presença de bordos, né? A presença de margens, certo? Nessa região da diáfise. Se você vier aqui na posição distal, nessa figura aqui está mostrando o quê? O chamado processo estiloide do rádio. Então, você se põe na posição anatômica. Se você se põe na posição anatômica, você vai e você, ó, pega numa região, né, que apresenta uma proeminência óssea do lado do polegar. Essa proeminência óssea, ela é o quê? Justamente o processo estiloide do rádio. Processo estiloide do rádio. Vejam que a epífise proximal não tem como errar. Ela é menos globosa, ela apresenta uma cabeça que é circular. A presença da tuberosidade do rádio também é muito importante, certo? E que a porção distal ela é mais globosa e lateralmente você encontra o processo estiloide do rádio, que vai se articular, é claro, com o primeiro osso, né, da carreira proximal do carpo, que no caso seria o escafoide. E aí os outros ossos, eles vão se articulando com essa face articular da cabeça distal do rádio. Observem agora o rádio em uma vista medial. Vista medial, certo? Vista medial. Numa vista medial, vamos lá para cima. Você tem a cabeça, você tem o colo, você tem a tuberosidade. Não mudou nada, né? O que foi que apareceu de novo aqui? O que apareceu de novo foi a incisura ulnar distal. A incisura ulnar, tá certo? Que se observa na posição distal. O que é essa incisura ulnar? O termo, ele já identifica que aqui
eu vou me articular na porção distal com a cabeça da ulna. Então, o rádio, ele tem uma incisura, e a incisura recebe o nome do osso em que essa incisura vai se articular. Então, você tem aí a incisura ulnar, mas que se encontra onde? No rádio. Certo? Quando nós formos ver a ulna, você vai ver que proximamente lá você vai ter o quê? Uma incisura, no caso, radial, porque o rádio é que vai se articular com a incisura da ulna. Tudo bem? A ulna. A ulna. A ulna. A ulna, no caso, seria o quê? Seria o osso na posição anatômica medial. É osso longo, apresenta duas epífises, uma proximal, uma distal, tudo bem. Vamos lá. É um dos ossos que formam o antebraço, sendo o maior deles. Isso no antebraço. Ele é classificado como um osso longo e sua parte proximal é similar a uma chave inglesa. A chave inglesa que vai se articular justamente com a tróclea da ulna. Também é conhecido como o osso do cotovelo. Por que ele é chamado de o osso do cotovelo? Porque na parte posterior você vai encontrar esse ossinho gostoso, né? Que nós chamamos de olécrano, e que vai se articular lá com a fossa do olécrano. Por isso a gente chama de osso do cotovelo. Ele é bem proeminente. Bem proeminente. Então vejamos aí, ó, numa vista anterior, você se pôs na posição anatômica, né? Numa vista anterior, você tem o quê? Olha aí o olécrano. O olécrano é aquela pontinha que vai se articular com a fossa, vai se encaixar com a fossa do olécrano da ulna. Aqui não está mostrando o nome, mas aqui é a chamada incisura ulnar. A incisura ulnar que vai se articular com a tróclea do úmero. Observem o processo coronoide, localizado anteriormente à incisura troclear. Esse processo coronoide, no momento da flexão, é que vai se encaixar onde? Na chamada fossa coronoide, localizada anteriormente no úmero. Tá certo? Observem abaixo da região da epífise proximal, eu poderia chamar essa região de colo do úmero, e logo abaixo você tem o que? Uma tuberosidade. Vejam que no rádio você tem uma tuberosidade, que é a tuberosidade do rádio. E aqui você vai ter o que? A tuberosidade da ulna. A tuberosidade da ulna é que vai, no caso, servir de ponto de inserção para um meio de fixação do músculo bíceps braquial, que é a aponeurose do músculo bíceps radial. O tendão se articula com a tuberosidade do rádio e a aponeurose se articula com a tuberosidade da ulna. Certo? Aqui, na epífise distal, que é menos globosa, você vai encontrar o quê? A cabeça da ulna. E observe também o processo estiloide da ulna, né? O processo estiloide. Então, você tem o processo estiloide do rádio, que é lateral, e você tem o processo estiloide, que é
medial, no caso da ulna, né? Olha aí o processo estiloide. Ele é esse mais aparente aqui, ó. Esse mais aparente, processo estiloide, né? Processo estiloide do rádio, processo estiloide da ulna, né? Nunca esquecer da posição anatômica. Vejam aí agora a ulna numa visão lateral. Então, eu sempre tenho que ver isso aqui direitinho. Então, me pus na posição anatômica, eu estou o quê? Numa vista lateral. Então, numa vista lateral, o que eu estou vendo? Ó? O olecranon, que vai se articular com a fossa do olecranon posteriormente, a porção distal, na fossa do olecranon, localizado na ulna, no úmero. Olha aí a incisura troclear, que vai se articular com a tróclea do úmero. E observe aqui o processo coronoide, que vai se encaixar na fossa coronoide, localizada anteriormente na epífise distal do úmero. E vejam aqui, ó. Vejam que no rádio você tinha a incisura ulnar, distalmente. Observem que a cabeça da ulna, ela apresenta mais ou menos aquele mesmo formato da cabeça do rádio. Ele é o quê? Circular. Então, a cabeça do rádio, ela vai se articular com a incisura radial da ulna. Tá certo? E a cabeça da ulna vai se articular com a incisura ulnar do rádio. E com isso eu posso fazer o quê? Os movimentos de rotação medial e lateral. Movimento esse que fora do plano anatômico é chamado de supinação, palma da mão para cima, e pronação, palma da mão para baixo. Certo? Vejam aí, agora aumentando um pouco a complexidade, aquilo que o Veríssimo colocou. Veríssimo, a gente começa devagarinho, rapaz. A gente começa a namorar primeiro pegando na mão, tá entendendo? Depois um beijinho na maçã do rosto, na testa. E aí, quando pensar que não, a gente tem 10 meninos, tá certo? Então, o negócio é esse, né? Poxa, eu aprendi o que é cabeça do rádio, cabeça da ulna, cabeça do rádio é proximal, a cabeça da ulna é distal, a incisura radial da ulna, a incisura ulnar do rádio, né? Tuberosidade do rádio, tuberosidade da ulna. Mas vamos ver que nós temos aqui alguns outros detalhes. Então, a cabeça do rádio, né, que é uma circunferência articular, nós já conhecemos. O colo seria toda aquela porção estreitada que vem logo após a face articular do osso. Tuberosidade do rádio nós já conhecemos. Olha aquele mostrando o chamado forame nutrício. Forame nutrício. Né? Forame nutrício, o que é isso? Forame nutrício. Como o rádio ele é um osso longo, ele apresenta um canal medular. E o canal medular apresenta a medula óssea amarela. Esse forame nutrício é justamente por onde vai entrar vasos sanguíneos que vai nutrir essa região da medula óssea amarela, localizada na diáfise do osso. Tá certo? Agora vejam aquela história que eu falei para vocês do corte transversal. Quando você faz um corte ou uma secção transversal e propõe uma visão longitudinal do osso, você vai ver que ele apresenta três margens. Três margens. Uma margem medial que, por servir como ponto de
ancoramento de uma membrana chamada de membrana interóssea, ela é chamada de margem interóssea. Margem interóssea. A margem interóssea é justamente a margem medial. Margem medial. Na posição anatômica, você vai encontrar uma outra margem, que no caso é a margem anterior. E, é claro, numa vista posterior, você vai encontrar a margem posterior. Então, vejam que há 3 margens. Então, para você trabalhar com os acidentes, né? Os acidentes, no caso do rádio e da ulna, você pense nesse corte transversal da diáfise, para você identificar as margens e as faces. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, bem aqui nessa vista anterior. Num corte transversal, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Tivesse isso aqui, ó. Um triângulo. Né? Aqui no centro eu vou ter o quê? O canal medular. Eu estou numa visão longitudinal. Eu fiz uma secção transversal desse osso. E eu estou aqui, ó, observando esse rapaz numa vista longitudinal. Numa vista longitudinal. Tudo bem. Numa vista longitudinal. Aí eu vejo o quê, ó? A presença das margens, ó. Aqui é uma margem que está o quê? Direcionada para onde? Ela está direcionada para o plano lateral. Se ela está direcionada para o plano lateral, eu estando na posição anatômica, por isso que é bom a gente sempre ficar. Eu já trabalho com isso há muito tempo, mas toda vez que eu vou trabalhar com acidentes, eu sempre coloco-me na posição anatômica, para saber o que é que eu estou fazendo. Certo? Então, vejam que aqui eu tenho um plano de delimitação lateral. Então, essa margem aqui é a margem do triângulo, que é a margem lateral. Tá certo? A margem lateral. Quando eu faço uma linha aqui, puxa, eu estou trabalhando com esse osso aqui, né? Com esse osso, né? Se eu estou trabalhando com esse osso aqui, deixa-me ver, senão eu complico a vida de vocês. Descartar. Aí eu vou para lá novamente. Eu estou trabalhando com esse osso. Se eu estou trabalhando com esse osso, eu vou identificar esse osso aqui. Na posição anatômica, isso aqui é um rádio, que ele apresenta o processo estiloide. Então, na posição anatômica, ele é lateral. Se ele é lateral e eu estou numa vista anterior, esse aqui é um rádio do lado esquerdo. É um rádio do lado esquerdo. Se ele é um rádio do lado esquerdo, eu vou lá para a questão da posiçãozinha anatômica, né? Se ele é do lado esquerdo, aqui fica o plano de secção mediano. Ah, pois então o triângulozinho, ele está aqui. O triângulozinho, ele está aqui. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o canal medular, com a medula óssea amarela. Então, vejam aqui as margens do triângulo. Essa margem, ela está voltada para o plano mediano. Então, essa margem aqui, ela é chamada de margem medial, que é justamente essa margem bem aqui, ó. Essa margem bem aqui. Como nela você tem a presença da membrana interóssea, ela é chamada de membrana ou de margem interóssea. Então, a margem interóssea é a margem medial, certo? A margem interóssea
É a chamada margem medial. Na posição anatômica, numa vista anterior, eu observo aqui o quê? Uma margem anterior. Uma margem anterior. E por trás, que eu só vou ver nessa vista posterior aqui, ó, tá certo? Nessa vista posterior, eu vou ter o quê? A margem posterior. A margem posterior. Então, vamos lá. Aqui a margem anterior. A margem anterior. E aqui você tem o quê? A margem posterior. Pronto. Tá vendo aí? Isso numa visão longitudinal. Uma visão longitudinal. Ora, se eu tenho margens, eu tenho faces. O que são as faces? Te lembra da escápula. Te lembra da escápula. Se você se lembrar da escápula, você vê que ela tem os ângulos e tem as margens. Aqui no caso, eu tenho as margens e agora eu vou ter o quê? As faces. As faces. Certo? Então, as faces, no caso, ó, entre a margem medial e a margem anterior, você tem a face lateral. Olha aqui a face lateral. Ó. Face lateral. Entre a margem medial e a margem posterior, eu vou ter o quê? Eu vou ter a face posterior. A face posterior. Face posterior. E observem que entre a margem posterior e a margem anterior, você tem o quê? A face, aqui é lateral, então aqui é a face medial. Então, com isso, você tem aqui, ó, a divisão numa visão longitudinal, certo? Do osso, no caso, o rádio. Esse mesmo raciocínio você pode utilizar para também estudar esses acidentes, as margens e as faces no osso que é a ulna, tá certo? A ulna. Pessoal, estou notando aqui a presença da professora Eliene em nossa aula, né? Professora, seja bem-vinda. Quando você aparece assim, você está trazendo notícias boas. Fique à vontade. Tá me ouvindo, Martins? Com certeza, Eliene. Boa noite, turma. Interrompendo aqui a aula do Martins, tá? Oi. Quando eu apareço assim, é sempre para fazer algum convite para vocês e dar um recadinho. Para não atrapalhar muito a aula do professor, eu vim aqui para falar com vocês do CONIESM. O CONIESM é o Congresso Acadêmico de da Faculdade ESM, que acontece sempre no segundo semestre, certo? E o CONIESM, ele vai acontecer na próxima semana, na quarta-feira, a gente tem a palestra de abertura. Aí, quinta e sexta e sábado, a gente tem as palestras específicas de cada curso. E aí, a gente tem as palestras que vai ser na quinta-feira, uma palestra do professor Martins e o professor Gerardo. Na sexta-feira, nós temos 2 professores convidados de fora, que vão ministrar também 2 palestras. Nós temos uma palestra do Gerardo, que é sobre professor, né? O professor e as aulas presenciais. Temos a palestra do Martins, que é de hipertensão. Temos a palestra da professora Mariana, que ela vai falar de atividade física e saúde. E a palestra de um outro professor, que ele vai falar de obesidade, certo? Ele vai falar de obesidade. E aí nós temos essas 4 palestras na quinta, 2 na quinta, 2 na sexta, e no sábado, pela manhã, a gente vai ter um mini curso de ginástica laboral com o professor Gil.
O professor Gil, ele é um professor também da casa, ainda não é professor de vocês, mas vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo no próximo semestre, tá? Ele é professor de dança e ginástica. E ele vai estar com um mini curso no sábado pela manhã. As inscrições são gratuitas, o certificado também, tá? De participação, vocês vão receber. E essas inscrições, é necessário que vocês façam realmente a inscrição para receber o certificado. Essas inscrições eu vou disponibilizar para vocês no WhatsApp. A programação também vou disponibilizar no WhatsApp, certo? E a novidade também é que o CONIESM, esse semestre, ele vai estar também atrelado e unificado com a VP2. A VP2, ela vai substituir, o CONIESM vai substituir como se fosse a prova integrada que vocês tinham antes. Vocês tinham uma prova integrada que valia 5 pontos e teria outras atividades, né? No caso, o CONIESM, ele vai valer 5 pontos, tá? E vai ter uma prova valendo 5 pontos. Então, tem uma prova 5 pontos e tem o CONIESM 5 pontos. Só que vai ter alguns critérios para que o aluno possa realmente ter os 5 pontos. Então, a nota máxima é 5 pontos. Então, o aluno, ele vai participar do CONIESM e ele vai ter a pontuação de participação do CONIESM. E essa participação, ela vai valer 5 pontos. Isso é muito bom para quem está precisando de nota, né? Eu não sei como é que vocês estão aí com a cinesiologia, né? Não sei como é que tá, né, professor Martins? Mas é uma oportunidade, né, para melhorar até a nota de vocês, tá bom? E aí, gente, eu vou colocar lá para vocês o link, vou colocar os cursos que eu falei para vocês, a palestra, tá bom? E na quarta-feira já é só a palestra de abertura. Do nosso curso é quinta, sexta e sábado, tá certo? Não vai ter aula, o evento é no horário da aula e vocês estão atrelados à VP2. Então, para que vocês possam ter os 5 pontos de vocês vão ter que ter a participação. Por exemplo, o Martins, ele tem uma disciplina lá, o Martins tem uma disciplina com vocês de cinesiologia. Ele pode pegar, por exemplo, a palestra dele, ele pode pedir, solicitar a frequência de quem participou da palestra dele e ele dá até bônus para vocês, né? Já garante também, porque ele já está ministrando a palestra dele, né? Então é interessante ele saber realmente também quem assistiu a palestra dele e ele mesmo dá os pontos dele, já que ele é o professor que vai estar também sendo palestrante, né? Então vocês já sabem que tem uma obrigação de participar da palestra de hipertensão, né? Que, claro, com certeza é uma palestra que é bem interessante e muito importante para todo mundo, todas elas, claro, né? Então, quando o professor da disciplina está com você, o Gerardo está com vocês também, não está, o Gerardo? Sim. Esporte de aventura, se eu não me engano, né? Perfeito. Então, o Gerardo também, ele pode pegar também a palestra dele, ver também a frequência de vocês e já atribuir a avaliação dele também, tá bom? E aí a gente vê aí com os professores a questão das frequências também, das participações dos outros cursos e palestras, tá certo? Então, a gente pede que vocês participem, é no horário da aula, não vai ter aula, então é muito bom a participação de vocês e também porque vai estar incluindo a VP2 para vocês, essa oportunidade de ter os 5 pontos, tá certo? E mais uma coisa, turma, amanhã, os alunos do bacharelado, do 7º bloco, que até me esqueci agora o teu nome. Oh, meu Deus, agora. A Elivane. Vocês que participaram do projeto com a turma da Elivane, né? Eu me esqueci até o nome de algumas pessoas aqui que eu queria lembrar agora, não estou lembrando. Deixa eu ver aqui os nomes quem está aqui, que aí eu vou lembrar, peraí. Quem está aqui, deixa eu ver quem está aqui. Veríssimo, tá? O Veríssimo teve a oportunidade, tive a oportunidade de conhecer no dia da entrega, né, dos alimentos que a gente participou. E aí a gente tem esse evento, esse projeto, eles estão com o 2º projeto deles. O projeto, vocês participaram, a maioria de vocês participou com eles, né, que foi a arrecadação de alimento para a Casa de Palha. Vocês lembram desse projeto? O Veríssimo participou, foi presencialmente lá com a gente e tal, né, Veríssimo?
E aí eles deram continuidade ao projeto com a Casa de Palha. Eles estão com a Casa de Palha novamente, só que eles vão estar agora com um aulão de dança. Então, amanhã vai ter um aulão de dança lá no Shopping Cocais, tá? Amanhã é feriado, eu sei que vocês talvez queiram fazer um passeio lá pelo shopping, né? E dar uma passadinha lá para prestigiar o projeto dos meninos lá do 7º bloco, tá? Então, lá vai ter um aulão de dança. O nome do projeto é Dança das Rosas, porque nós estamos no Outubro Rosa, né? E a Casa de Palha é justamente relacionada às pessoas portadoras de câncer, certo? Então, eles estão, juntamente com Casa de Palha, realizando esse projeto no shopping. Então, quem tiver a oportunidade de prestigiar o trabalho deles, lá o projeto, vai ter três professores de dança. Não vão ser eles os professores de dança, mas eles vão estar, né, eles estão na organização, tá? E aí são professores realmente, tem a Jaira, lembra, Martins, da Jaira? Que foi aluna da gente. Pois é, a Jaira vai estar lá e tem mais, são 3 professores. E aí, amanhã, às 5 horas da tarde, a gente vai estar lá realizando esse projeto. Então, eu convido quem puder dar uma passadinha lá no shopping, tá? E prestigiar, eu agradeceria bastante. Então, tá aí o convite, tá certo? Eu vou até colocar lá o cartaz do pessoal para vocês verem lá o cartaz direitinho para não esquecer, tá bom? E o Coniesme, na segunda-feira, eu volto também a fazer tirar algumas dúvidas de vocês em relação a isso aí, tá bom? Na segunda-feira eu vou entrar novamente na aula e explicar em relação à inscrição, tá certo? Eu vou postar os cursos para vocês, tá? Depois, Martins, tu mandou a foto, tem que mandar uma foto pro Gil, Minha filha, eu procurei uma bonita aqui, não achei nenhuma, rapaz. Martins, pode tu tirar a foto, rapaz. E aquela Eu vou foto ver de aqui. bigode tua que tu tem não dá certo, não. Rapaz, aquela dali, eu vou te dizer, viu? Vou tirar a foto e manda pro Gil, tá? Que ele vai fazer um cartaz com o nome da tua palestra e vai ter tua foto do lado, tá bom? Pois tá, valeu, gente. Obrigada, tá? E aí, segunda-feira a gente conversa mais um pouquinho. Tá bom? Amanhã eu vou estar lá no shopping, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Martins. Valeu. Então, ok, meu povo. Vamos lá. Uniesmizão, próxima semana. O senhor não disse nada, professor. Vai dar um show lá sobre IA, né? Se vocês, deixa-me dizer, eu digo a vocês e tal, que o tema que eu coloquei foi justamente um tema que seria, por exemplo, um dia da aula de vocês, e foi um conteúdo que nós trabalhamos no primeiro momento, né? No primeiro momento no material de nutrição, e também o conhecimento que a gente tem também a respeito da questão da fisiologia, né? Porque o tema lá da palestra é a questão da atividade física e a hipertensão arterial sistêmica. Aí eu coloquei lá, uma abordagem anátomo-fisiológica, o anátomo-funcional. O tempo é pouco, é só 1 hora, né? A gente vai fazer uma abordagem de uma maneira bem simples, né? Então, procurem participar direitinho, porque, como foi falado aí, você tem esse bônus, né, de 5 pontos, dependendo da quantidade de cursos que vocês participarem, né? E como a professora Eliane falou, não pega tempo de ninguém que não seja aquele tempo da aula de vocês. É como se vocês estivessem assistindo uma aula e, ao mesmo tempo, você tem certificado, você ganha a questão das horas que vão servir para você apresentar no final do curso, e tudo válido, né? Tudo válido. Ok? Ok. Então, vamos lá. Então, aqui eu estava falando justamente a respeito, né? Se você quiser trabalhar a parte média, tanto do rádio quanto da ulna, você faça isso aqui que eu falei. Pense no corte transversal, se ponha na posição anatômica e veja que essa região ela se apresenta com uma forma de um triângulo.
E o triângulo apresenta, no caso, as margens e apresentam as faces. Então, na posição anatômica, você toma por base uma margem que é a medial, que é a margem interóssea. Aí você tem a margem interóssea, você tem uma margem anterior e uma margem posterior. E na posição anatômica não tem como você errar. Entre a margem interóssea, que é medial, e a margem anterior, você tem o quê? Você tem uma face medial, né? Entre a face posterior e, no caso, desculpem, entre a margem posterior e a margem lateral, você tem o quê? Uma face posterior, tá certo? E entre a margem anterior e a margem posterior, você tem a face medial, certo? E esses pontos, eles são muito importantes. Olha, o antebraço é a região que apresenta maior quantidade de músculos, tá entendendo? Músculos mediais, músculos anteriores, músculos posteriores, músculos laterais, músculos superficiais, músculos profundos, músculos longos, músculos curtos. E a razão disso é que esses músculos do antebraço é que estão relacionados aqui, ó, aos movimentos das mãos e dedos. Daí a grande quantidade. Por conta disso, também essa quantidade de acidentes, né? Essas margens, essas faces, que vão servir como ponto de inserção de muitos desses músculos. O que é interessante também, que nós vamos ver, é que esses músculos, a grande maioria deles que estão no antebraço, eles são músculos que têm sua origem no úmero. Veja bem, ó, no úmero. Lá na região de onde? Dos epicôndilos, medial e lateral do úmero. Certo? A grande maioria dos músculos flexores do punho e dos dedos, ele tem sua origem no epicôndilo medial do úmero. E os extensores, se você fizer a extensão, você pode sentir os músculos, ó. Você pega aqui no epicôndilo lateral, quando você faz a extensão, você nota a presença dos músculos que fazem os movimentos de extensão. E quando você faz a flexão, você nota que os músculos que se contraem são aqueles que estão na região medial do antebraço. Certo? Então, isso é muito interessante. E aqui numa vista medial, por que eu digo que é vista medial? Porque eu estou vendo bem aqui a margem interóssea. A margem interóssea é uma margem medial. Então, você tem aqui a margem medial, aqui à frente você tem a tuberosidade do rádio, e eu sei que a tuberosidade do rádio é anterior. Então, aqui é anterior, posterior, medial. Do lado de lá é lateral. Então, você tem a margem medial, posteriormente à margem medial você tem a face posterior, e anteriormente à margem medial você tem a face anterior, certo? E a face lateral, ela fica escondida lá por trás, né, que não dá para a gente ver. E aí observem aqui a incisura ulnar, que é onde a cabeça do rádio vai girar, a cabeça do rádio, tá certo? Vai girar, ok? A cabeça, desculpe, pessoal, a cabeça da ulna, né, vai girar. Nós estamos falando aqui do rádio, cabeça da ulna vai girar, que é essa cabecinha aqui, que está presente lá na porção distal, porém da ulna. Então, ela é chamada de incisura ulnar, que vai girar no rádio. Aqui você tem a face articular carpal, que vai se articular com os ossos da primeira fileira, né, ou fileira proximal do carpo. E aqui o chamado processo estiloide do rádio, que está localizado distal e lateralmente, ok? Aqui fica localizada distal e medialmente, é o processo estiloide da ulna, Deixa eu tirar isso daqui.
Descartei. Pronto. Agora aqui, moleza, né? Aqui a gente não tem grande interesse em falar como é que eu posso dizer, de acidentes de cada uma dessas estruturazinhas e tal, né? Isso aqui ele está mais ligado ao aluno que trabalha com a fisioterapia. Meu amigo, eu trabalhando com os alunos de fisioterapia da FARP, moça, essa anatomia é complicada, viu? A cabeça dos meninos lá piram. E o aluno de odontologia que a gente tem também. Aí você tem que se fixar mais nos acidentes lá das estruturas da face e do crânio. Ali tem acidente, moço, não é brincadeira não. Chega nem perto desses acidentes que nós estamos vendo aqui, certo? Então vamos aqui para os ossos do carpo, metacarpo, falanges, né? Vamos ver aqui. Isso aqui já é do conhecimento de todos. Primeira coisa que eu procuro ver aqui é a posição anatômica, né? Posição anatômica. Me diga uma coisa, olhem para aí direitinho, procurem ter algo como base e me digam se isso aí é uma mão direita, se é uma mão esquerda, se é numa vista posterior, se é numa vista anterior. Eu já tô me mexendo aqui. Já se citou. É uma mão direita. É uma mão direita numa vista posterior. Uma mão direita numa vista posterior. Né? Então vamos lá. Eu estou analisando aqui. Eu estou analisando junto com vocês. Né? O primeiro dedo, no caso, é lateral, né? O primeiro dedo é Sim, lateral. sim, Certo? mas no lateral. Pronto, primeiro dedo é lateral. Outra coisa que eu tenho que identificar aí, eu tenho que identificar a questão se eu estou vendo o dorso da mão ou se eu estou vendo a palma da mão. E eu vou dar uma dica para vocês aí, para que vocês saibam o que é o dorso, o que é a palma. Então vamos lá, mais uma vez, que mão é essa daí? Será que... Mas será possível que só tem um veríssimo nessa sala, pessoal? Professor, eu acho que é a direita. Você acha? Se eu for colocar na posição anatômica, eu vou virar essa mão, né? Vou Sim, girar. certo, você diz que ela é direita, mas ela está vendo, ela é direita, se você está dizendo Esquerda, aí. não é? É Não esquerda, sei. então. Não, eu Mas vou você- na esquerda, porque se eu for girar meu corpo para me colocar na posição anatômica da pessoa em que eu estou vendo, da peça, né? Esse dedo ele vai automaticamente para o outro lado. Então, eu acho que é esquerda. Eu vou ficar assim, meio que aquela coisa marroquismo. Veríssimo diz que era Pronto, direita, eu vou ficar na fazer primeiro, esquerda. eu vou fazer primeiro aqui só uma pergunta primeiro. Você está vendo o dorso da mão ou a palma da mão? Primeira coisa logo. Se você soubesse é o dorso ou a palma, você já mata logo a charada. Porque às vezes Na minha opinião, ah, eu estou vendo o dorso. É o dorsal. dorso da mão. Isso, o dorso da mão. Agora, se você botar a mão aí, se você está vendo o dorso, fica bem fácil, né? No caso, é a região dorsal de uma mão esquerda. Certo? É o dorso de uma mão esquerda. Né? Mas, Martins, por que tu está dizendo que é o dorso? Eu digo que é o dorso, primeiro, pelas curvaturas das falanges, pelas curvaturas dos ossos metacarpianos. As cabeças distais, elas normalmente são curvadas para a palma da mão. Tá entendendo? Para a palma da mão. Olha aí, ó.
dá para você notar uma curvaturazinha e a cabeça dirigida para a palma da mão. Certo? Então, aqui é a região dorsal. Uma outra situação é isso bem aqui, ó. Esse osso pisiforme, quando você está vê ele pela palma da mão, ele fica bem à frente desse osso aqui. Tá certo? Bem à frente. Né? Aqui você tem o escafóide, o semilunar, o piramidal, o pisiforme. O pisiforme, ele fica localizado na frente do último osso, que é o amato. E aqui você está notando ele na frente, mas por trás, né? Por trás. Então, com isso aqui é a região do dorso. Então, aqui é uma mão esquerda vista pelo dorso. Certo? Então, aí você tem aquela história. Sempre eu vou à procura do primeiro dedo. E a contagem do primeiro dedo, que na posição anatômica é lateral, para o medial. Medial. Então, a primeira fileira, 4 ossículos, ó, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Segunda fileira, ou fileira distal, trapézio, que se articula com o primeiro metacarpiano, é a base, trapezoide, captato e amato. Pronto. Então, temos aí os ossos da fileira proximal e distal. E aqui você tem, agora ficou fácil, né? Aqui você tem os ossos metacarpianos. Os ossos metacarpianos são conhecidos de 1 a 5. Metacarpo 1, 2, 3, 4, 5. E, basicamente, esses ossos metacarpianos e cada uma das falanges, eles são ossos longos e apresentam, ó, a gente não chama de epífise. A gente não chama de epífise proximal e distal. A gente chama de quê? A epífise proximal é chamada de base. A epífise distal é a cabeça. E a diáfise é o corpo, assim como também é conhecida nos ossos longos. Ok, meus amores? E aí mostra bem, ó. Aqui a falange proximal, falange distal, primeiro dedo. Aí aqui você tem a falange média, né, do segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, e a falange distal do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. Ok? E com isso, a gente fez uma geral aí, né, dos acidentes mais básicos, né, para o nosso curso, né, dos ossos do esqueleto apendicular superior. Olha aí que coisa linda. Agora vem aquela mesma pergunta, pela dica que eu dei. Que mão é essa daí? Pela dica que eu dei. O que é que tu vai olhar? A curvatura, tu vai olhar para o pisiforme. Essa mão aí, o que que é? Bora, Madeleine. Me ajuda. O professor já me marcou, que eu estou respondendo errado demais. Que Deixa eu é ver. isso? Deixa eu me ver aqui. Não, sério mesmo, não é fácil assim. Poxa, vou. Vamos lá. Vamos lá, grupo, vamos lá. Nossa turma tem quase 30 alunos, vamos lá. Acho que é a direita, professor. Você está vendo essa mão, aquilo que eu falei, você está vendo ela pelo dorso ou pela palma? Acho que é pela palma. Por que vocês sempre dizem assim, eu acho? Porque eu não tenho certeza. Mas tem que ter certeza. Você tem que ter certeza. Você tem os tópicos e tudo, você tem os pontos de referência que não deixa você errar. Quais foram os pontos de referência que eu coloquei agorinha? Foi a questão da curvatura, que direciona as cabeças dos ossos, metacarpianos para a palma da mão. E o outro é a posição do osso pisiforme. O pisiforme, normalmente, ele fica na frente do osso piramidal. Peguem essas bases aí.
Olha a diferença dela para o outro, ó. Vê se você nota a diferença. Olha para o osso piciforme e olha para as cabeças, ó. Para essas cabeças aqui, ó. Olha para o osso piciforme e olha para essas cabeças. A curvatura do osso. A curvatura do osso. Agora olha para cá. Olha para o piciforme. Professor, Oi. continua com a mão esquerda, mas agora a gente está à vista da palma. É não, meu amor. É não. Certo? Mas a gente está vendo a palma, então, no caso, né? Você está vendo a palma da mão. Então, se Agora você está vendo... Se você está vendo a palma da mão, certo? Você pode se levantar bem de sua cadeira e colocar sua mão na frente para poder você ver. Você coloca sua mão na frente. O interessante é o que você está vendo. Você tem que se colocar na mesma posição que a imagem, tá certo? Está lhe apresentando. Se você olhar de frente, ela vai servir para você como um espelho. Aí você erra. Certo? Então, o que é que eu faço aqui? Eu boto minha mão esquerda, vixe, não dá certo não. O polegar fica para o outro lado. Mas quando eu boto a mão direita, o polegar fica para o lado certo aqui, ó. Certo? Sim, eu estou vendo a palma da mão, eu estou vendo a palma da mão e estou vendo o quê? O primeiro dedo. Então, o primeiro ponto interessante é saber se é a palma ou se é o dorso. Tá certo? Ó, se tu... Oi. Então, no caso, é a palma da mão, certo? E aí, no caso, é uma mão direita. Direita, certo? Então, basta você pensar, ó, se você observar a mão, a tendência natural é que ela faça mais a flexão, ó. Então, essas cabecinhas lisas aqui, elas vão se dirigir mais para a palma da mão. Quando você olha para o dorso da mão, você não nota nem a presença de cabeça, porque você não tem movimento de extensão para o osso virar para a parte dorsal. Olha aí, ó. Estão vendo, ó? Não se apresenta, né? Ela não se apresenta numa vista posterior, mas quando você vai para uma vista anterior, elas se apresentam. Bem evidente mesmo. Beleza? E o piciforme, ó. O piciforme aqui já está me dizendo tudo. Por quê? Ele está me dizendo tudo porque o piramidal está entregando a ele, ó. O piramidal está dizendo que ele está se articulando anteriormente aqui, ó. Aqui a face articulada do piramidal. E na posição anatômica, o piciforme ele é o último osso da carreira proximal, portanto, ele é lateral, tá certo? Se ele é lateral, ele só pode estar presente, tá certo? Na região anterior da palma da mão, que é a palma da mão. Tá bom? Então, falem tendo certeza, procurem ver direitinho, e pá, se mexe, levanta da cadeira, tá entendendo? Rapaz, eu fazendo concurso, bicho, o pessoal pensa que eu sou doido. Marilene, eu acho que é uma certa insegurança, uma relativa, não é absoluta, porque o nome dos ossos, a fileira, certo? Mas aí é praticar, só me resta... Quando nós estivermos lá na nossa prática, e pela questão da participação, acho que eu vou fazer o seguinte: se o CONIES me vai fornecer 5 pontos pela presença, eu acho que eu vou fazer essa prova exclusivamente prática, justamente fazendo a questão da apresentação desses acidentes, que seria uma maneira dos alunos participarem. Quem não participar, tira 0, tá entendendo? E pronto, e fica só com a nota do CONIES. Não, né? Eu já vi por baixo, umas 50 vezes os acidentes dos ossos da você está tranquilo. Da escápula. Mas tem um momento que, como eu falei para o senhor, Marilene também, tem autores que colocam só ângulo
ângulo e margem. Eu digo, isso aí Pronto, parece que esse, tá muito... esse aí tá com medo, esse aí tá com medo de dar aula a respeito do livro dele. Não, coloca certo, a face costal, posterior, dorsal, certo? E tem acidentes que é comum, tanto numa face quanto no outro, que aparece. Isso. Mas Vocês não. vocês vão ver que a partir do momento que vocês estiverem com o osso na mão mesmo, você vai ver que essas histórias que eu estou falando aqui, ela se torna bem mais evidente, se torna bem mais fácil, certo? Eu espero Lembrando que no caso aí o Coniesme era quinta e sexta, né? Quinta e sexta parece. É quinta e sexta mesmo. Quarta é a abertura. Quarta é a abertura. É quinta, sexta e sábado. Poxa, então aí no caso a gente não pode, eu tinha marcado uma aula prática para a semana que vem. No caso, a aula prática da gente vai ser depois do Coniesme. Então, após o Coniesme, nós temos a nossa aula prática, certo? Sobre a questão dos acidentes. Então, procurem trabalhar bem esses acidentes, que é para poder a gente fazer uma geral, tá certo? E a gente fechar. Quer dizer, não fecha não, porque quando a gente for para músculo, vocês vão ver que nas tabelas de músculo, eles vão sempre, quando você falar em origem, inserção e ação, sempre vocês vão estar falando dos acidentes. Isso aí contribui muito também para que você fixe ainda mais esses acidentes. Tá bom? Aproveitando essa imagem bem aqui, meus amores, observe que uma coisa interessante. Vocês estão vendo esses dois ossículos aqui, ó. Sim. Normalmente eles não aparecem. Mas Eles esse são aí chamados de ossos extranumerários, né? Extranumerários. Nem todo mundo tem. Então, esse aqui é um osso sesamoide periarticular. Ele está ao redor da articulação. Ok? Sim. A patela, é claro, todo mundo é para ter. Ele é um osso sesamoide, só que ele é intratendíneo. Aqui é um osso sesamoide periarticular. Tudo bem? E aí, pessoal, aquela mesma coisa, né? Você vem para o primeiro dedo, aí o primeiro dedo você vai para a carreira proximal. A carreira proximal é aquela que termina no pisiforme. Aquele ossinho que sempre no esqueleto da mão ele fica mais anteriorizado. Ele fica mais anteriorizado. É o menorzinho e é mais anteriorizado. Então, você tem aí escafoide semilunar, piramidal e pisiforme, aí você volta, trapézio, trapezoide, captato e amato, certo? Amato. Aqui ele chama, ó, esse autor aqui já coloca outro nome, né? Uncinado. Uncinado. É um sinônimo desse osso. Aqui os ossos metacarpianos, aí, ó, vejam lá em algarismo romano, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpiano, falange proximal do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, falange média do segundo, terceiro, quarto e quinto, falange distal do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Certo? Certo. Agora aqui vocês vão ver coisa. Os ossos da cintura pélvica. Ossos da cintura pélvica. Então, pessoal, na realidade, quando a gente fala em cintura pélvica, você tem o quê? Você tem a combinação de três ossos, né? Que aí ele está bem divididozinho pelas cores, né? Então, aqui, questão da identificação, para você se nortear na história. Se nortear. Meu primeiro norte é a cavidade do acetábulo, tá certo? O acetábulo, que vai se articular com quem? Com a cabeça do fêmur. Então, se ele vai se articular com a cabeça do fêmur, obrigatoriamente, essa cavidade aqui ela vai ser sempre lateral. Vai ser sempre lateral. Agora, lateral direito ou lateral esquerdo, né? Lateral direito ou lateral esquerdo. Fica muito fácil. É só você pensar numa cabeleira.
A cabeleira, ó, a cabeça do indivíduo, ó. A cabeleira, você penteando aqui o cabelo para trás, ó. Você penteando o cabelo para trás, né? A parte mais evidente, em termos de tamanho, do ilho, ela é posterior. Mas eu não vou atrás disso aí, não. Eu vou por uma brincadeirinha. Eu vou para dois ossos que são interessantes. O osso que tu senta e o osso que tu namora. Entende o que eu estou dizendo para vocês? O osso que tu senta e o osso que tu namora. O osso que tu namora é anterior, que é o pubiano. E o osso que tu senta é o isquio, que é posterior. Pronto, com isso não tem como você errar os acidentes desses ossos, a questão da posição anatômica, certo? Então, aquele é o quê? É um osso ilíaco do lado direito. Martins, ilíaco do lado direito. Por quê? Porque aqui tem a fossa, você tem aqui o acetábulo, né? Que ele é lateral. Então, você colocou ele na posição, o púbio é anterior, o isquio é posterior, o íleo, ele é superior, e daí o acetábulo fica para o lado direito. Então, esse aqui é um ilho do lado direito. Certo? Então, aqui é uma visão lateral, quem já está me dizendo isso é o acetábulo, e aqui é uma visão medial. Quem está me dizendo isso aqui, ó, é essa imagem em forma de orelha, né? Em forma de orelha. Quando nós estudamos sacro, numa visão lateral do sacro, vocês viram lá uma chamada face auricular. A auricular vem de orelha, porque ela se articula justamente aqui, ó, com a face auricular do íleo. Face auricular do íleo. Tudo bem? Então tá aí um íleo do lado direito. Um íleo não, um ilíaco do lado direito, porque o ilíaco é o nome de tudo. Certo? E ele é dividido em 3 ossos: o íleo, o isquio e o púbio. O íleo é superior, o isquio é posterior e o pubis ele é anterior. Então aqui a gente já está vendo aqui a asa do ilho, numa vista lateral. Essa asa do ilho, você tem uma fossa ilíaca aqui e, desculpem, você tem uma região glútea aqui, com linhas glúteas. Você tem linha glútea posterior,